O tema dessa mensagem hoje é: uma mulher nova está surgindo. Aleluia! Isso é profético. Esse é o novo de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, algo novo surge. O Senhor é soberano em todas as coisas, em fazer coisas novas, em criar daquilo que não existe. E é isso que Ele faz. Quando o Espírito Santo entra em nós, coisas novas começam a surgir. E uma nova mulher, um novo homem surge com caráter segundo o caráter de Cristo. E o texto que eu quero ler é o texto que tem queimado os nossos corações para esse novo tempo. O texto de Isaías 43, versículo 19, que diz: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Este texto é um texto messiânico, aonde o profeta Isaías fala à nação de Israel, mas que ele tem um fundo profético acerca de Jesus, acerca do Messias. Mas o contexto histórico desse texto fala de um momento que a nação de Israel estava vivendo cativa, dentro do cativeiro babilônico. Ela estava vivendo em profunda tristeza, com o deslocamento da sua terra. É como se as promessas de Deus haviam morrido sobre aquela nação. E aqui neste texto, Isaías começa a falar da parte de Deus, e ele lembra a nação sobre o amor, sobre a aliança que Deus tinha com a nação. E mais do que isso, versículos anteriores, o versículo 16, 17, Deus começa a relembrar os grandes livramentos que Ele tinha feito. Ele fala: assim diz o Senhor, aquele que abriu um caminho pelo mar, aquele que fez uma vereda pelas águas violentas, aquele que fez os carros de guerra e os seus cavaleiros serem destruídos como um pavio. Esse Deus que fez essas coisas diz para vocês: esqueçam do passado. Esqueçam do passado. O que Deus estava dizendo? Deus não estava dizendo para eles esquecerem dos grandes livramentos, mas Deus estava mudando a mentalidade daquele povo acerca de um passado de estagnação. Estava dizendo: o mesmo Deus que livrou vocês, o mesmo Deus que fez grandes coisas, ei, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Era um ponto de virada para um novo livramento, para algo novo que estava surgindo, uma renovação da aliança, uma mensagem de esperança. Era isso que Deus estava fazendo com a nação. E da mesma forma, é isso que o Espírito comunica ao nosso coração. Ele diz: mulher, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Se você já viveu grandes livramentos de Deus, ou não viveu grandes livramentos de Deus, se o seu passado é bom ou ruim, preste atenção. O Senhor é aquele que sempre faz algo maior e melhor. Ele sempre faz algo novo, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Com Jesus nós temos a esperança em viver coisas novas todos os dias. Em Jesus nós temos a esperança de acordarmos todos os dias e experimentarmos uma nova revelação, uma nova vida plena. Nós temos a convicção de que sim, nós seremos mais felizes hoje do que ontem, amanhã seremos mais felizes do que hoje. É sempre crescente a revelação do novo de Deus. Sim, era isso que ele está falando. Vejam,
Eu estou anunciando uma coisa nova. Eu estou anunciando que eu farei novos milagres. Eu estou anunciando que eu farei aquilo que os teus olhos ainda não viram. Deus não falou assim, olha, ouçam. Deus não falou, pensem. Deus não falou, sintam. E nem falou, toquem. O que Deus falou? Vejam. Sabe por que Deus falou, vejam? Por quê? Porque aquilo que você vê não sai mais de dentro de você. A visão traz convicção. A partir do momento que você enxerga com os olhos espirituais o novo de Deus, uma convicção nasce dentro de você e te prepara para um futuro que Ele já deixou pronto. Essa é a verdade, a visão traz convicção. O vejam de Deus é um convite para nós abrirmos os nossos olhos espirituais. É como se Deus falasse assim, pare de olhar a circunstância, pare de olhar o caos, pare de olhar a tragédia, pare de olhar o luto, pare de olhar a traição, pare de olhar os problemas, pare de olhar a enfermidade, pare de olhar os problemas financeiros, feche os teus olhos e abra os teus olhos espirituais e comece a ver as coisas novas que Ele já está fazendo. Comece a enxergar aquilo que ainda não existe no reino material, mas que já está surgindo no reino espiritual. O reino espiritual, ele é mais real que o reino material, porque antes desse reino surgir, o reino espiritual já surgia. Esse reino foi criado a partir de uma palavra liberada. No reino espiritual já estava tudo pronto, até que Deus diz, haja luz. Tudo que Deus precisa dizer na sua vida é haja luz. Haja luz, é Ele que põe ordem ao caos, é Ele que faz separação das coisas ruins da nossa vida, é Ele que faz uma coisa nova. Ei, preste atenção, visão é a capacidade de enxergar aquilo que poderia ser. Feche os teus olhos por um instante. Feche os seus olhos e eu quero que você comece a ver as coisas novas que Deus quer fazer na sua vida. Será que você consegue ver uma nova mulher surgindo? Será que você consegue ver uma nova Raquel? Uma nova Ellen? Uma nova Lara? Será que você consegue ver uma nova Jaqueline? Será que você consegue ver uma nova Maria? Uma nova Ana? Uma nova Marina? Será que você consegue ver? Será que você consegue ver uma nova família surgindo? Será que você consegue ver um novo casamento? Será que você consegue visualizar aquilo que Deus já fez? Será que você consegue fechar os teus olhos nesse primeiro culto do ano de 2025 e começar a enxergar o reino espiritual que já está pronto e começar a reconhecer o caminho que Deus já está abrindo? O Senhor diz, riachos eu vou abrir no deserto, um caminho no ermo. O que Deus está falando? Pode ser inóspito, o ambiente pode ser deserto, pode ser um lugar onde não há vida, mas eu que faço surgir uma coisa nova, não é obra de homens, mas é obra de Deus. Oh, aleluia! Cheira la maracandara latsoi. A restauração do teu casamento não é obra de homens, não é obra de psicólogo, não é obra de psiquiatra, é obra de Deus. A transformação que Deus pode fazer na sua vida, a cura física, é obra de Deus. Toda a transformação do homem é obra de Deus e não é obra de homens. Sim, é Ele que transforma o nosso interior. Agora preste atenção. Você só consegue chegar
até o lugar aonde a sua visão alcança. Aonde que a sua visão chega? Ei, eu fecho os meus olhos e eu consigo enxergar o futuro dos meus filhos. Eu fecho os meus olhos e eu consigo ver a expansão dessa igreja. Eu fecho os meus olhos e eu consigo ver tantas coisas pela fé, e é para lá que eu estou indo. Todas as vezes que nós falamos, olha, nós olhamos para o futuro, gostamos do que vimos, e estamos correndo para lá, sabe o que nós estamos dizendo? Nós já vimos aquilo que Deus já fez, e nós estamos indo para lá. Nós estamos trazendo a existência pela fé. Nós estamos avançando, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, nós avançamos em fé e trazemos a existência aquilo que ainda não existe. Espiritualmente falando, o que mantém a sua visão viva e apaixonante é a capacidade de você ver o novo. Agora preste atenção, o novo exige fé. O novo exige fé. Para você acessar o novo, sempre será pela fé. E a fé não é pensamento positivo. Não. A fé não é um esforço. A fé, ela nasce pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que nos enche de fé. Nós somos o depósito e a palavra é o combustível que nos enche de fé. E para nós acessarmos o novo, para nós acessarmos o milagre, para nós acessarmos a transformação, sempre exigirá de nós fé. É dar o passo antes que o mar se abra. É andar sobre as águas, mesmo que as ondas estejam chegando. É entender que mesmo se você for jogada na cova dos leões, Ele fecha a boca dos leões. É Ele que te dá o escape, é Ele que te dá o livramento, mas sempre será pela fé. Diga isso, o novo exige fé. Nós precisamos amar o novo. Nós precisamos ansiar pelo novo. A nossa mentalidade precisa sempre estar buscando a nova coisa que Deus está fazendo. Amar o novo. Ver o que o Espírito está fazendo. O mover de Deus é dinâmico, o mover de Deus sempre cresce. A palavra não muda, mas o mover do Espírito sempre avança e cresce. O Marcelo já contou isso num culto, mas um dia nós estávamos numa reunião de liderança, e nós estávamos compartilhando a visão de futuro que Deus tinha nos dado. E nós estávamos falando, olha para lá que nós estamos indo, Deus nos mostrou isso, aquilo. E foi uma reunião onde nós derramamos aquilo que Deus tinha colocado, um impartation, um repartir da visão. E aí quando terminou a nossa fala, nós abrimos para que todos falassem, para que as pessoas pudessem expressar a sua opinião, para que as pessoas pudessem dizer, olha, eu estou entendendo ou não estou entendendo, eu testifica no meu coração ou não testifica. E eu achei tão lindo que dentro desse lugar tinha uma irmã muito querida que começou conosco. Quando nós chegamos aqui na cidade de Tubarão, desde o início. E ela hoje é uma intercessora, uma pessoa tão fundamentada na visão, tão apaixonante, conversar e ouvir o seu coração. E ela pediu a palavra. E ela olhou para nós com toda a convicção do seu coração. E ela disse assim, pastora, presta atenção. Eu amo o novo, porque de velha basta eu. Eu falei, uau! Quantas pessoas novas foram encorajadas por aquela palavra. Quantas pessoas novas foram encorajadas por aquela postura. E é assim que nós temos que ser, sabe? Sedentas pelo novo, amando o novo, esticando a nossa fé para extrair, para trazer aquilo que Deus já deixou pronto. Mas preste atenção, para que essa mulher nova, para que essa nova mulher surja, precisaremos decidir entrar numa nova preparação. Uma nova preparação no Espírito.
Você quer viver grandes coisas em Deus? Amém? Só 50%? Vou perguntar de novo. Você quer viver grandes coisas em Deus? Quem quer ser uma nova mulher? Quem quer acessar todas as promessas de Deus nesse ano? Amém? Então preste atenção, grandes coisas nascem com pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. Sabe por quê? Porque uma grande transformação, ela nasce com uma pequena transformação. Quer ver uma coisa? Se eu for desafiada a sair do palco e correr até aquela porta, não exige de mim uma grande preparação. Mas se eu for desafiada a correr uma grande maratona, eu vou precisar me preparar. Se você precisar fazer um reparo na sua casa, você não precisa de uma preparação financeira muito grande. Mas se você for fazer uma reforma na sua casa, isso vai exigir de você uma grande preparação. Agora, toda grande mudança, ela acontece a partir de pequenas mudanças. A grande coisa que nós acessamos, começa a partir de uma pequena decisão que nós tomamos. Então hoje, talvez seja o dia da sua pequena decisão, do seu pequeno passo de fé, da sua pequena mudança, do seu sim, do seu pequeno começo. Mas não despreze os pequenos começos, não. Porque esse pequeno começo, ao longo do tempo, ele vai mudando a rota da sua vida. Ele vai te tirando de um caminho de estagnação, de um caminho de dor, de um caminho de incertezas e de medos, e ele vai te conduzindo a um lugar seguro, que é o centro da vontade de Deus. O Senhor está te chamando, mulher, para decidir, se preparar, para ser uma nova mulher, porque uma boa preparação te habilita para acessar o novo. Uma boa preparação, ela te dá a credencial necessária para você mudar o teu ciclo e acessar o novo de Deus. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Existia uma promessa do Senhor fazer maravilhas. Mas antes das maravilhas, uma convocação de uma preparação foi levantada. Santifiquem-se. E hoje, essa é a palavra de Deus para você. Santifique a sua vida, mulher. Limpe as tuas vestes. Limpe as tuas mãos. Abandone o pecado. Abandone as velhas práticas. Porque a santificação te prepara para você ser uma mulher nova, para você ser uma nova mulher. Josué, ele foi essa pessoa que passou por uma grande preparação ao lado de Moisés. Josué foi o líder que sucedeu Moisés, mas antes de suceder, antes dele assumir a liderança, ele passou por essa preparação. Ele foi um filho espiritual para Moisés, e como filho, ele absorveu a essência vitoriosa que Deus estava derramando através do seu líder. Tanto que Josué, ele foi um dos espias que foi à terra prometida e voltou dizendo que a terra era boa e que o Senhor estava com eles. A visão de futuro de Josué trouxe autoridade espiritual para ele se tornar um grande líder sobre a nação de Israel. Então, a tua visão de futuro, ela te dá autoridade para você acessar aquilo que Deus tem. A tua visão de futuro te dá autoridade para enfrentar as guerras que você vai ter que enfrentar. A tua visão de futuro te dá autoridade para ser o agente de transformação dentro da sua casa, da sua vida ou em qualquer lugar. Eu lembro que quando nós casamos, eu e o Marcelo, todos os dias quando ele saía para trabalhar, ele administrava uma empresa, todos os dias ele saía e eu fazia declarações sobre a vida dele. Eu fazia declarações de futuro. Eu fazia declarações acerca da visão de Deus.
E eu falava, o meu marido é forte no espírito, o meu marido é cheio de graça, o meu marido é um homem temente a Deus, íntegro, apaixonado pelo Senhor. Eu declaro sobre ele a autoridade do Espírito para discernir as coisas que são de Deus e as que não são, que ele seja luz em meio às trevas. O que eu estava fazendo? Eu estava tendo uma visão de futuro, e essa visão acerca do futuro me dava autoridade para liberar as palavras de Deus acerca dele. E assim ele fazia sobre a minha vida, e assim eu fiz acerca dos meus filhos, todos os dias, Senhor, todos os dias antes de dormir, eu oro com meus filhos e eu digo, Senhor, que eles sejam homens fortes, íntegros, que eles sejam homens tementes ao Senhor, que eles sejam homens que não negociem os princípios da palavra de Deus, que eles sejam maridos de uma mulher só, que tenham um bom casamento, boa família. Prepara, Senhor, o futuro deles. Eu creio e eu profetizo que os meus filhos, a minha geração, viverá todos os propósitos de Deus nessa terra, e eu declaro a bênção do Senhor sobre eles, o sangue de Jesus que cobre, fazendo separação entre eles e todo mal, todo espírito maligno, destruidor, que vem para roubar ou vem para destruir a minha linhagem, eu mando embora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E eu profetizo que a cada dia, novas experiências, novos encontros, irão marcar a vida dele, e que eles viverão o chamado e o propósito pelo qual eles nasceram nessa terra. Todos os dias, o que é isso? É a autoridade que está sobre a minha vida pela visão de futuro que eu já tenho acerca deles. Ei, queridas, preste atenção. A mudança que você tanto espera está nas suas mãos. Quanto que você tem declarado com autoridade espiritual a transformação que você deseja viver, seja na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa ou em qualquer área. Quantas aqui oram todos os dias? Quantas aqui batalham? Quantas aqui declaram? Quantas? Quantas que geram? Precisamos aprender o papel que Deus nos comissionou nessa terra como mulheres. O Senhor tem trazido tantas convicções ao meu coração, e uma delas é que esse ano Deus vai fazer com que mulheres fortes, grave essa palavra, fortes, se levantem. Mulheres com autoridade espiritual. Mulheres que vão enxergar o novo e que vão começar, pelos posicionamentos de fé, trazer aquilo que já existe para essa terra. Para essa terra. Mais do que um conselho, mais do que uma oração, mais do que uma imposição de mãos, você precisa se levantar. Você precisa ser a principal agente de transformação dentro do seu lar. Amém? Então preste atenção, para que uma mulher nova surja, você precisa de em primeiro lugar, preparação espiritual. Se você está anotando, anote isso. Para ser uma nova mulher, você vai precisar viver essa preparação espiritual. Em Êxodo capítulo 3, versículo 5, diz assim: e disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Neste momento é o momento que Moisés recebe o chamado de Deus sobre a vida dele. E se você olhar para a vida de Moisés, ele tinha 80 anos quando isso aconteceu. Era o terceiro ciclo de 40 anos, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu como um príncipe do Egito, dentro do palácio. O segundo ciclo de 40 anos, ele viveu na terra de Midian, onde ele formou família. E esses dois primeiros ciclos, só estavam preparando Moisés para o terceiro ciclo, que era o chamado de Deus para ele ser o grande libertador do povo de Israel. Mas antes desse ciclo entrar, antes de virar uma chave espiritual, Deus levou Moisés a ter uma experiência. Diga isso, experiência.
Experiências com Deus marcam mudanças de ciclo. Sempre que Deus mudar algum ciclo na sua vida, Ele vai te levar a uma experiência com Ele. E foi isso que aconteceu com Moisés, no texto que nós acabamos de ler. O anjo aparece para Moisés em Horebe, que era o monte de Deus. E diz o texto que ele aparece numa chama de fogo, que saía do meio da sarça, e a sarça, ela não se consumia. Ela estava em chamas, mas ela não era consumida pelo fogo, era algo sobrenatural. Moisés, quando olha tudo aquilo, ele diz: que impressionante todas essas coisas. Sim, porque o que Deus faz é impressionante. Ei, eu profetizo que chegou o ano das coisas impressionantes de Deus sobre você. Eu profetizo que você vai viver experiências impressionantes em Deus. Em Deus. A sua busca por Ele vai te levar a viver as coisas impressionantes no Espírito. Será um grande ano, será um grande ciclo. Ei, e Ele te convida a se preparar para viver todas essas coisas. Eu acredito no Deus que nós servimos, e o Deus que nós servimos é o Deus do infinitamente mais. Infinitamente mais. Nunca se esgota. A experiência que um dia você teve com Deus não é única. Deus tem mais. A voz que você já ouviu de Deus quer continuar falando com você. É infinitamente mais. A presença dEle, que curou o seu coração, ela não termina nessa experiência, mas é mais. Sim, é isso que Deus está falando. Nós servimos o Deus do infinitamente mais. Nós servimos o Deus das coisas impressionantes, que é capaz de surpreender e fazer grandes coisas. Mas, quando eu olho esse Deus que impressiona, que faz grandes coisas, a minha resposta para Ele também é uma busca que seja proporcional a isso. Ou não? Precisa ser proporcional a essa grandeza. A preparação espiritual, ela não acontece só você vindo às celebrações e ouvindo uma palavra. Não. Ela te alimenta, ela te sustenta, mas é muito mais. O seu maior crescimento espiritual, pessoal, está na sua busca individual. É ali que Deus quer falar com você. É na solitude, é na individualidade. Na coletividade, nós sentimos tantas coisas maravilhosas, mas as experiências que nos marcam é na individualidade. É no teu dia a dia, é no teu devocional, é na tua leitura bíblica, é na tua constância, são nos teus votos, nos teus jejuns, no teu pagar preço. Essa precisa ser uma cultura da sua casa, inegociável. Ano passado, meu filho de 7 anos, na época ele tinha 6, nós nunca falamos para ele fazer um voto. E quando chegou no dia 31 do ano de 2023, estávamos entrando no ano de 2024, e toda a família faz um voto. Ele chegou para nós, ele falou: eu vou fazer o voto do refrigerante. Eu, o Pedro e a Maria, os filhos da pastora Lu. Aí o Pedro roeu a corda. O Pedro diz: eu não aguentei, mãe. Mas o Vitória e a Maria, até o final, 1 ano, indo para as festinhas de criança, indo para as datas, e aí, quando ele olhava aquele refrigerante rosinha, a laranjinha, ele falava: ai mãe, eu sinto até o gostinho na minha boca. E eu ficava com uma dosinha, eu falava: ai filho, pode tomar, não tem problema, olha aí a mãe. Não, eu não posso. Eu falei: mãe, você não pode, quem disse que você podia? Eu não falei nada.
E ele ficou firme, firme. Aí nessas férias ele voltou, né, a tomar um pouquinho de refrigerante, não toma muito. Aí ontem à noite ele estava mexendo no iPad, do nada ele falou assim: mãe, amanhã eu vou fazer um jejum de telas. Eu falei: ô glória. Aí ele falou assim para mim, aí ele falou assim para mim: mãe, então hoje eu posso ficar bastante, né? O dia inteiro. Uma cultura de uma busca constante. Uma cultura de uma busca intensa. Todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol. No dia bom ou no dia mau. Na alegria ou na tristeza. No descanso ou na rotina intensa. Sempre, 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 sempre eu estou ali. Seja 6 horas da manhã, seja meio-dia, ou seja noite, seja no meio da tarde, ou seja no banheiro, seja na sala, no escritório, ou no quarto, seja no trabalho, todos os dias eu estou ali, buscando, buscando, buscando uma preparação espiritual, uma preparação espiritual, uma preparação espiritual. Senhor, eu estou me preparando, eu estou enchendo o meu depósito de fé. Sim, sim, porque quando eu enxergar o novo, eu vou ter fé suficiente para acessar esse lugar. Meu Deus, isso é poderoso, é espiritual. E só vive essa realidade quem vive essa preparação. Você não foi chamada só para sentar e ouvir uma palavra bonita. Não, não. Você foi chamada para levantar as suas mangas e dizer assim: eu vou me preparar para a maratona. Eu vou me preparar para essa reforma na minha vida. Eu vou me preparar, porque eu quero viver. Eu quero ser uma mulher nova. Ei, quando nós estamos preparadas espiritualmente, nós discernimos se a porta aberta é Deus ou se a fechada foi Deus. Nós discernimos quando nós passamos uma situação, se é interferência maligna ou não. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Ei, escute uma coisa, Deus tem me falado, e eu quero derramar isso como um óleo fresco sobre você, algo que eu tenho vivido. O Senhor tem me falado diariamente sobre eu ser uma torre forte dentro da minha casa. Sabe o que é ser uma torre forte? É estar sempre em vigilância, é estar sempre orando. Sabe o que é uma torre forte? Uma torre forte é um abrigo seguro. Mulher, preste atenção, você tem que tirar essa mentalidade de carência que a mulher tem e ela assume. Você é uma fonte dentro da sua casa, você é uma fonte. Ei, preste atenção. Meu Deus, mais do que o marido dá carinho, mais do que o marido dá atenção, isso vai ser um resultado da sua vida, com a mentalidade de que você foi chamada para gerar essa atmosfera de descanso no seu lar. Você foi chamada para proporcionar um cantinho do céu na sua casa. Você tem que pagar esse preço. Ele paga um preço lá fora, é você que paga um preço dentro. É você que gerencia o emocional dos seus filhos. É você que dá uma palavra de coragem para o seu marido quando ele está caído. É você que sabiamente gera a atmosfera espiritual da sua casa. Você é uma torre forte. Receba essa palavra, esse posicionamento e essa convocação do Espírito para hoje. Quando Deus fala, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Esse termo, ela já está surgindo, sabe o que comunica? É para agora, não é para amanhã, é para agora. Essa palavra para você ser uma torre forte é para agora, não é para amanhã, é para agora. Você é uma torre forte dentro da sua casa.
Tem momentos que eu discerno em Deus que o meu lugar é ficar orando o dia inteiro dentro da minha casa. Eu oro, vou para a Bíblia, saio da Bíblia e volto a orar. Paro de orar, vou para a Bíblia. E passa horas, porque existem batalhas que Deus entregou a vitória nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos, a mulher é a guardiã do lar. A mulher tem autoridade para expulsar os inimigos dentro da casa. Ore pelos seus filhos. Não canse de ver aquilo que Deus pode fazer nos seus filhos. Ore pelo seu marido. Ore pela libertação dele. Ah, mas meu marido não se posiciona, meu marido. Comece a orar e gerar. E se você não está vendo luz no fim do túnel, nós podemos te ajudar. Porque existem vários casos, e eu não estou colocando todas no mesmo lugar. Agora você tem que entender que Deus abriu um caminho para você ser uma nova mulher. Amém? Em segundo lugar, para que você seja uma nova mulher, você precisa viver uma preparação emocional. Provérbios diz, acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a vida. Coração fala de emoções. A qualidade do nosso coração vai nortear o nosso futuro. A Bíblia também fala, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se tudo que existe no seu coração são emoções estragadas, não tem como, da sua boca sairão palavras amargas, iradas, palavras amarguradas, palavras de ciúmes, palavras de contenda, palavras de inveja. Da sua boca sairão palavras destruidoras. Se no seu coração existem emoções estragadas, preste atenção. Se você sempre busca a aprovação de outras pessoas, ou que as pessoas fiquem afirmando você, está na hora de você se preparar emocionalmente, para você se tornar uma nova mulher, porque uma nova mulher, ela sabe dominar as suas emoções e não ser dominada por elas. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio fala de uma estabilidade emocional, fala de uma autoliderança. Antes de nós buscarmos a transformação dos nossos relacionamentos, nós temos que aprender a tarefa mais difícil, que é liderar a nós mesmos. Essa é a tarefa mais difícil. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil nós argumentarmos do que ouvirmos, não é? É muito mais fácil nós nos justificarmos do que nos calarmos. É muito mais fácil nós vivermos independentes do que ter um coração ensinável e nos submetermos. É muito mais fácil ferir do que amar. Então o domínio próprio fala de um controle emocional gerado pelo fruto do Espírito. É espiritual. Mulheres, se preparem emocionalmente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Gere as suas emoções em Deus. Derrame as suas lágrimas no lugar que você pode ser consolada. Aprenda a controlar a sua língua. Ei, é mais fácil nós lidarmos com o mundo exterior do que o mundo interior. É muito mais fácil. É muito mais fácil nós julgarmos do que olharmos os nossos próprios erros. É muito mais fácil nós olharmos uma situação e reprovarmos do que reprovarmos a nós mesmas. A palavra de Deus fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Já era uma reflexão do profeta. Quem que conhece o mais íntimo do coração a não ser Deus? Sermos levadas pelas nossas emoções só evidencia a nossa imaturidade.
Pessoas despreparadas emocionalmente perdem oportunidades que nunca mais terão. Sabia disso? Existe um estudo que fala sobre o futuro, sobre quais serão as principais características para homens e mulheres de sucesso. Será que é um bom diploma? Será que é a inteligência? Afinal, a inteligência artificial está aí e tem substituído tantas coisas que o homem pode fazer. Mas uma das coisas que a inteligência artificial não substitui é o controle emocional de uma pessoa, é a saúde emocional, é o bom relacionamento, é um coração ensinável. O preparo emocional futuramente será um dos pré-requisitos mais disputados para o mercado de trabalho. Eu quero te falar que esse fruto, você pode gerar ele em Deus, porque ele vem para curar todas as suas emoções, ressignificar a tua identidade, te dar uma nova visão sobre você mesma, restaurando quem você é para ele, o seu valor. E quando você descobrir quem você é para Deus, você nunca mais vai querer ser outra pessoa, porque ele é suficiente e a visão dele completa o nosso coração. Amém? Ei, preste atenção. Em terceiro lugar, para você ser uma nova mulher, você vai precisar de uma preparação intelectual. Sim. Olha o que fala no Evangelho de Lucas. Rapidamente eu quero passar nesse ponto. Diz assim: depois de 3 dias, Lucas 2, capítulo 46 ao 47, depois de 3 dias o encontraram. Quem que encontraram? Jesus. No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus era criança, e os pais de Jesus perderam ele nesse lugar. Aonde que ele estava? Ouvindo os mestres. Queridas, e eu quero falar sobre uma preparação intelectual acerca da palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele sofre porque lhe falta conhecimento. O conhecimento da palavra nos torna forte. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas, diz a Bíblia. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará grandes coisas. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e está pronto para viver o novo. A mulher que conhece o seu Deus é forte. A mulher que conhece a palavra de Deus não sofre pela falta de cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, ela sempre te aponta o caminho adiante, o próximo passo. Você nunca fica insegura. Você não vive presa pelos medos ou inseguranças, porque você conhece as promessas. Estamos no ano das promessas. E na Bíblia, existem mais de 8.000 promessas. 8.000 promessas para nós. Nos apoderarmos, nos apropriarmos delas, nos dá um caminho seguro para avançarmos sem medo. Se prepare intelectualmente, leia a Bíblia, estude a palavra, conheça o seu Deus que transforma a sua vida. Mais do que isso, se prepare intelectualmente na sua área, seja a melhor profissional na sua área. Estique os teus conceitos, estique a tua limitação. Muitas vezes você criou caminhos mentais que está bom dessa forma, e você deixa de conquistar ou avançar em tantos lugares.
renove, veja o novo em tudo o que Deus te colocar. Seja a melhor profissional, seja a melhor funcionária, seja a melhor na sua área, porque a Bíblia fala que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como que para Deus e não para homens. Se é para o Senhor, Ele merece o nosso melhor. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Quando nos tornamos excelentes no que fazemos, nós estamos honrando a Deus, porque Ele é excelente. E nós abençoamos, porque as pessoas são abençoadas pelo nosso posicionamento. Amém? Em quarto e último lugar, para que uma mulher nova surja, você precisa de uma preparação física. O Senhor quer mexer nas áreas, em todas as áreas, espremer a sua vida para te colocar no novo lugar. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Preste atenção, a fé não é um estado de mente, é uma série de ações. Fé é trabalho. Com certeza você está ouvindo essa palavra e muitas coisas você já tem decidido no seu coração. Eu quero mudar nisso, eu quero começar aquilo. Ei, acredite, tenha fé que o Senhor pode fazer além do que você tem pedido. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se Deus é seu parceiro, aumente os seus sonhos. Não limite os seus sonhos e se prepare para isso. Se prepare espiritualmente, se prepare emocionalmente, se prepare intelectualmente, mas também se prepare fisicamente. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, não negligencie o templo que o Senhor nos deu nessa terra. Nós somos a habitação do Espírito. Tenha um bom sono, cuide daquilo que você coloca para dentro do seu corpo. Tenha um estilo de vida que vai te posicionar para viver os sonhos de Deus. Deus tem ministrado tanto isso na minha vida, há tantos anos. Há tantos anos eu tenho vivido progressivamente uma transformação nessa área, e eu sei que isso faz parte do meu propósito, porque se eu não tivesse um posicionamento na minha saúde, eu não estaria apta para o propósito dele que eu vivo hoje. O ritmo que eu tenho, as viagens que eu tenho que fazer, e tantas outras coisas que dependem de uma saúde em dia. Porque se eu não tiver, se eu não cuidar, o que adianta eu chegar no lugar que Deus me colocou e eu não ter uma estrutura física que vá responder à altura? Então tudo é espiritual. Quando você enxerga o novo de Deus, quando você enxerga aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você, você entende que existe uma preparação, que Ele te convida, te convoca a viver a partir de agora. Eu não sei em qual lugar que você está, mas o Espírito está dizendo: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Veja, eu te trouxe aqui porque eu quero te dar uma visão de futuro. Veja o que eu estou falando com você nesses últimos dias. Veja as pessoas que eu estou usando para comunicar algo ao seu coração. Veja, abra os seus olhos espirituais, fique atenta, não ande distraída, porque o Senhor está fazendo surgir agora. Se você crê nessa palavra, se coloque em pé.